que os interlocutores sentados à mesa vão atender perguntas que foram deixadas pela audiência lá fora. Nós triamos as perguntas. Se você não encontrar a sua pergunta aqui, é porque ela se repete ou porque, por alguma razão, a equipe de moderadores acreditou que a pergunta não convinha nesse momento, ou porque ela não se aplica à exposição do interlocutor, ou porque a gente não conseguiu entender direitinho exatamente sobre o que você estava perguntando, tá? Encontramos algumas perguntas que, embora endereçadas a um dos interlocutores, parecia, na verdade, abordar o tema do outro, e não ficou muito claro para a gente. Mesmo assim, tem uma boa quantidade aqui. Se houver tempo, depois que a gente passar por essa rodada de perguntas da audiência agora, para todos os interlocutores aqui à mesa, os próprios poderão, se desejarem, encaminhar uma pergunta um para o outro, tá? Eles estão toda hora dizendo assim, você quer ver sangue, né, Eliasaf? Não é isso. Ela seria capaz. Agora, o que a gente deseja é que você possa fazer perguntas interessantes e mais tarde, depois das perguntas, haverá, então, a conclusão final, tá? Observando aí na projeção do slide, você vê que o primeiro ato é que o moderador lê a pergunta, endereçando a pergunta a um dos interlocutores. O interlocutor tem 5 minutos para responder. Ele pode usar até 5 minutos. Quem fez a pergunta, ou mesmo um dos componentes da banca, tem 2 minutos de réplica. A réplica é quando a pessoa diz, olha, a pergunta não foi plenamente atendida, está ligada àquele contexto da pergunta. E, finalmente, o interlocutor tem, de novo, 2 minutos de tréplica, porque ele pode dizer, eu respondi sim, é isso mesmo. Então é assim que esse momento vai funcionar, ok? Eu vou ficar sentado aqui, faço a leitura da pergunta para eles, e eles respondem com os microfones que estão na mesa. Primeira pergunta, endereçada ao Kiko. Você acha correto forçar as pessoas a serem evangelistas? Pois você falou que uma pessoa saiu da congregação quando você só fala de evangelizar pessoas. E você falou que ela era rebelde, mas assim você não interrompeu um dom diferente do evangelista se manifestando e abençoando o corpo? Bem, ela dizia que nós só pregamos sobre missões, né? Sendo que eu prego missões mais fora da igreja local do que na igreja local, porque a gente já entendeu da parte de Deus que nós estamos cumprindo, né, com o nosso chamado. E eu citei isso daí pelo fato de mostrar, né, que há uma tensão, verdadeira ou não, existe essa tensão em muitas pessoas. Agora, o problema é que nós ministramos, ensinamos a igreja que missão não é só lá fora, é na localidade também. E as pessoas, pelo menos a experiência que eu tenho tido, as pessoas que vão contra, elas não estão indo e não estão fazendo também na localidade. Então, nós não forçamos ninguém a nada. Eu gostaria de ter o poder de abrir a cabeça das pessoas e colocar a Bíblia lá dentro, não é? Mas a gente não faz isso porque a gente entende que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E nós temos um fervor muito grande por salvar almas, e a gente procura traduzir isso em todos os ministérios. E as pessoas que já têm uma certa rebeldia, então elas aproveitam essas coisas para usar como justificativas de sair. Não que a gente esteja forçando, etc, etc, etc. Obrigado. Agora, o autor da pergunta, que não se identificou, se desejar, pode rapidamente fazer uma réplica. Algum dos interlocutores à mesa deseja fazer uma réplica a essa resposta? Obrigado. Próxima pergunta é para o Roberto. Se a igreja ainda não ama a Deus sobre todas as coisas, como ela pode querer ganhar o mundo?
quem cuidará, quem os amará? Repete, por favor. Se a igreja ainda não ama a Deus sobre todas as coisas, como ela pode querer ganhar o mundo? Só isso? Só. A outra parte é só uma expressão. Quem cuidará, quem os amará? Essa pergunta está difícil. Pode pular? Não, a questão de amar a Deus, nós não amamos de todo o coração, mas estamos no processo de amar, de purificar nossas afeições. Assim como tem muita gente que eu ouço falar que não está, um casal jovem, fala que não estão preparados a ter filhos. A gente aprende a ser pai ou mãe tendo os filhos, né? Eu não acho que a gente tem que esperar amar a Deus de todo o coração para evangelizar. Com toda certeza, nós temos que anunciar o que nós temos, que não é a totalidade. Mas nós devemos compartilhar o que temos e nós somos companheiros juntos, caminhando para a perfeição. Então, eu não creio que a igreja tem que ser perfeita para depois evangelizar. Eu creio que esse amar a Deus de todo o coração é um processo de aperfeiçoamento e muita gente não tem o pouco que nós temos. Então, nós devemos compartilhar o que temos para os outros. Obrigado. Se alguém da banca quiser fazer a réplica. Não seria uma réplica, seria só um reforço ao que o Roberto falou. Eu acho que é um vício de raciocínio essa expectativa de sermos perfeitos. É comum eu encontrar pessoas dizendo: eu não sei evangelizar, eu não sei falar, eu não sei cuidar, eu não sei um monte de coisa. E eu sempre digo a elas que Jesus veio e escolheu os que não são. Então, ela está perfeitamente qualificada para a obra de Deus. E eu conheço, e acho que é mais do jeito de Deus também. Deus é um Deus que provê no ato, na hora. Quando a viúva acolheu o profeta, não parou um Scania de um caminhão-pipa de azeite. A cada dia se renovava a provisão de Deus. Obrigado. Essa é uma pergunta endereçada à Ariadna. Será que a devoção e paixão a Cristo não é mais eficaz para despertar o impulso missionário do que a apresentação de problemas e tragédias? Será que esta abordagem não é antropocêntrica e ineficaz nos seus resultados? Eu acho que não dá para negar o que está acontecendo, né? Como nós temos tido experiência há muitos anos sobre a mobilização de missões junto à Igreja de Cristo, o sentimento que nós temos é que, de uma forma geral, a Igreja está muito interiorizada, ela está bastante preocupada com vários fatores internos e com essa dificuldade, e realmente eu concordo que não é muito confortável perceber o que está acontecendo, mas é um fato. Então, isso é real? É. Enquanto nós estamos reunidos aqui há 2 horas, a cada 40 minutos, a cada 10 minutos, 40 crianças foram abusadas sexualmente, isso é real? É. É desconfortável? É muito desconfortável. Mas está acontecendo? Está. Então, eu não acho que seja uma abordagem antropocêntrica, né? Eu acho que falar a verdade, por mais desconfortável que seja, e quando essa verdade é para nos fazer perceber que existe realidades assim acontecendo, ela é necessária. Eu não fico feliz, e eu faço isso há muitos anos, de ficar, por exemplo, eu fui falar, alguns anos atrás, sobre os 80 mil que morriam a cada 24 horas, e o Jim Steyer, que é o líder da Jocum, ele me corrigiu. Ele falou: Ariadna, essa estatística já está defasada, são 120 mil por dia. Isso não me traz alegria, e é claro que a devoção e a paixão, se pudessem ser usadas sem nenhum tipo de informação ruim, seria maravilhoso, mas essa não é a verdade.
E se nós, como igreja, somos chamados para viver a verdade está dentro daquilo que acontece em nós como corpo, mas também existe uma verdade fora que o corpo tem que se preocupar. Né? Talvez seja uma forma pessoal de abordagem, mas eu não consigo pensar que nós possamos abordar sobre a responsabilidade da nossa tarefa sem perceber a abrangência dessa tarefa em sua totalidade. Isso aqui foram pequenos detalhes. O panorama é muito pior do que foi dito aqui. Né? Então, eu não consigo desvincular a devoção e a paixão da realidade e da responsabilidade. O autor da pergunta, que está na audiência, deseja fazer a réplica? Algum dos interlocutores à mesa gostaria? Eu não gosto muito de ouvir a Ariadna porque eu choro muito. E eu fico imaginando o coração de Deus, que sabe de tudo isso. Agora, diante desses fatos, a igreja quase não faz nada, imagina se não contá-los. Nós precisamos fazer como Jesus, que olhou para Jerusalém e chorou. Olhou a situação de Sodoma e Gomorra, olhou a situação de Nínive. Isso é relatado na palavra. Isso não foge ao nosso sentimento de amor e devoção. Se tem amor e devoção, a gente vai querer saber isso. Porque senão daí fica uma utopia religiosa, que fala de Deus, das coisas de Deus, mas não se importa com as coisas de Deus. Então eu sou tocado, sou desafiado, quando eu ouço essas estatísticas, porque eu sei que Deus conhece cada caso, cada criança que nesse momento está sendo abusada, e Deus está chorando. E Deus nos chama para ver essas coisas e chorar junto dele. Algum dos componentes da mesa deseja fazer a tréplica a uma dessas respostas? Então, a próxima pergunta é endereçada ao Kiko. Para entender a grande comissão, precisamos ter uma revelação do que é o inferno e o que ele representa? Ou apenas obedecer um mandamento sem necessariamente ter compaixão? As duas coisas. Só pelo fato de Jesus ter mandado, eu já tenho que obedecer, ponto final. Mas eu tenho que lembrar também que o Lázaro, no seio de Abraão, foi requerido por um que estava lá queimando no inferno, de pelo menos ser tocado um pouco de uma gota de água na língua dele, e ele faz um clamor do inferno, pedindo para que enviassem gente para falar da família dele. Então, se nós não tivermos uma visão clara do inferno, o nosso evangelismo, a nossa pregação, vai ser uma pregação light, como está nos dias de hoje, pregando o evangelho para melhorar a vida, a situação aqui, sem ter a visão da eternidade. O autor da pergunta deseja fazer a réplica? Algum dos componentes da mesa deseja fazer a réplica? Queria fazer só um comentário dentro disso. Seu Roberto falou desse chamado, esse primeiro chamado de pertencermos ao Senhor em sua totalidade, né, sermos exclusivos dele. E eu penso que quanto mais próximos nós estamos do Senhor, e quanto mais o Espírito está nos conduzindo para isso, e é o choro do nosso coração, Ele é a nossa paixão, Ele é a nossa razão, é por causa dEle, né? É inevitável que nós não sejamos tomados por compaixão. A aproximação de Cristo nos faz ser compadecidos. Quanto mais próximos dEle, maior será para nós os interesses dEle dentro de nós. E se o interesse de Cristo são homens, naturalmente isso vai brotar no nosso coração. Eu me lembrei que,
eu li alguma coisa sobre... Eu estou citando muito Madre Teresa hoje, porque eu gosto muito dela e me lembrou isso, que alguém fez uma pergunta para ela a respeito disso, sobre evangelismo, e alguém falou para ela, como que você pode gastar a sua vida com esses leprosos, essas prostitutas, esses órfãos, trazê-los para a sua história, trazê-los para a sua casa? Por que você faz isso? Eu acho que ela poderia ter várias respostas inteligentes, interessantes e legítimas pela vida que ela levou. Mas a resposta dela foi muito simples e ela disse, nós fazemos isso por Jesus. Então, ele é a razão. Quanto mais próximos, o sentido é que nos tornemos mais parecidos. E se o coração dele é compaixão, o nosso coração será influenciado por isso. Se ninguém tem tréplica, já passo para a próxima pergunta, ok? Ela é endereçada ao Ronaldo e ela diz o seguinte, você comentou sobre um equívoco, uma perda no sentido de ser discípulo. Você poderia comentar um pouco mais sobre esse equívoco? Eu acho que hoje a gente vive essa tensão que estamos comentando aqui, por essa perda de visão de que somos chamados para representar a Deus, estabelecer o seu reino, dar o seu testemunho, fazer a sua obra. E eu tenho percebido em muitos lugares, em muitas pessoas, um equívoco, uma inversão em que Deus é um adendo que favorece os seus planos. Deus é alguém a serviço delas para que os seus planos prosperem, para que a sua vida seja melhor, para que os seus sonhos se cumpram. Quando nós somos chamados para nos incluir nos planos de Deus e fazer a sua vontade. É este equívoco a quem eu me referi, e eu acho que a tensão que tem hoje de ministérios, lideranças, divididos, cuidando de crentes egocêntricos, voltados para si mesmo, e tendo que cuidar de pessoas que estão precisando. Então, eles são demandados por fontes internas e externas, e aquele corpo que deveria ter sido aperfeiçoado por ministérios para o desempenho do seu serviço, na verdade, é um demandador de serviço e não um prestador de serviço para o reino. Algum dos componentes da mesa deseja fazer a réplica à pergunta? Ou a resposta? A próxima pergunta é endereçada para a Ariadna, e é a seguinte: Jesus enviou os discípulos em 2 viagens missionárias. Após sua morte e ressurreição, ele os mandou esperar em Jerusalém. Por outro lado, o próprio Jesus, ainda que sempre pregando o evangelho, gastou, é o que diz aqui, 5 anos e meio edificando os discípulos. E não os liberou completamente até que estivessem prontos. Não seria isso prova que para Jesus a edificação é mais importante do que missões e evangelização? Eu acredito que não deve ser colocado nesse termo, é mais importante que. Eu acho que esse termo é muito perigoso. Nós percebemos hoje, em todas as falas, essa intensidade nos assuntos que queimam em nosso coração, mas nós percebemos que o Espírito Santo está fazendo é conduzir a igreja ao equilíbrio para que a gente não se perca em nada. É claro que existem identidades de pessoas, de indivíduos que vão se destacar mais por causa do ministério que está sobre eles. Então, eu já começo argumentando esse termo, é mais importante que. Eu acredito que é importante tanto quanto seria o termo correto. Agora, nesse período em que Jesus se preocupou em trabalhar com os discípulos, a conversa de Jesus com os discípulos também envolveu os discípulos evangelizarem. A gente não percebe em Atos, Jesus, ele falou, vocês fiquem até que o Espírito Santo venha,
E depois vocês vão sair, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão pregar aqui, ali, ali, até os confins da terra. Então, o preparo também envolveu a vocação, envolveu identidade vocacional e comissão. Então, colocar é mais importante que é perigoso. Eu acho que a palavra certa é tão importante quanto. Não se pode negligenciar um em detrimento do outro. Ambos devem ser feitos com excelência, porque essa é a vontade de Deus, pelo que a Bíblia nos fala. Tanto o autor da pergunta quanto algum dos componentes da mesa querem fazer a réplica? Na verdade, foram de 3 a 3 anos e meio, e não 5 anos e meio. Né? E Jesus não trabalhou com os discípulos, ele teve muitos discípulos. Ele trabalhou com os apóstolos. Apóstolo significa, do apostoléu, enviado. E todo esse cuidado do Senhor Jesus com esses 12 foi preparando-os para dar continuidade à obra de Cristo. Então, Jesus caminhava com eles, foi passando os ensinos do reino e foi ensinando-os a curar, ensinando-os a expulsar demônios. Primeiro Jesus fez, depois Jesus foi junto, e depois a terceira vez Jesus manda-os e fala, vai que depois eu vou. Então, todo esse cuidado de Jesus não foi para fazer eles ficar bonitinho, cheirosinho, um discipulado de acariciar ego. Foi um treinamento para que eles continuassem a pregar o evangelho a toda criatura. Jesus chegava com eles numa cidade, as pessoas da cidade pediam, fica mais tempo aqui. Jesus, não, eu tenho que ir para outras cidades. E somos discípulos, o discípulo é um seguidor, um aprendiz. Nós não estamos para fazer uma coisa diferente, nós estamos para fazer o que Jesus fez. O que Jesus fez? Jesus ia de cidade em cidade pregando o evangelho, curando, ressuscitando mortos, expulsando demônios. Então, esse treinamento, esse discipulado de Jesus, não tem nada a ver com muitos discipulados que nós estamos vendo por aí hoje em dia. Né? Aquele cuidado, a pessoa está com 30 anos de convertido, né? Como o nosso irmão falou aqui, e ainda está precisando de cuidado, etc. Vamos colocá-los para trabalhar, para fazer a obra de Jesus, que daí eles seguem em frente. Muito bom. Alguém deseja fazer a tréplica? A próxima pergunta é endereçada ao Kiko. Kiko, você acha que todas as formas de evangelismo são eficazes? Existe alguma que você percebeu mais relevante? Quem fez a pergunta é a Liz. Todas as formas, eu uso tudo. Eu uso boneco, ventríloco, fantoche, eu uso truque, mágica, teatro, e quem me conhece sabe que eu não perco oportunidade, com quem eu encontro eu vou pregar o evangelho. Mas existe uma forma eficaz, a dependência do Espírito Santo. Ele é criativo. É impressionante, eu fico impressionado. Não é nada pré-meditado, é uma coisa assim tremenda. Exemplo, um dia parei o carro no centro de Curitiba, estava calor e veio um rapaz com um guarda-sol muito grande. E ele falou, posso cuidar do seu carro? Eu falei, pode. Eu falei, você não gosta de calor? Ele falou, não. Eu falei, então fica muito triste, porque para onde você está indo é muito mais quente. Cheguei no aeroporto, buscar um missionário. Desci, veio o rapaz do estacionamento, eu falei, para! Isso é tudo pelo Espírito Santo. Ele parou assustado, eu falei, eu sou um extraterrestre. Aí que ele ficou mais assustado ainda. Aí eu cheguei perto dele e falei que eu sou um cidadão do céu, e a gente usa truque, eu uso um quadro de pintar, pinta, vai falando do Evangelho. Então, todas as formas, a gente deve usar de tudo para pregar o Evangelho. Agora, sem a dependência do Espírito Santo, nada dessas metodologias adianta. Alguém tem alguma réplica? A próxima pergunta é para a Ariadna. Ariadna, o Brasil cresce numericamente em cristãos evangélicos. E isso graças à evangelização, seja de forma genuína ou por ambição humana. Mesmo tendo essa expressão numérica, me pergunto qual a diferença que isso tem feito. Devemos evangelizar, sim,
Mas o que fazer quando isso não faz diferença? Quando ganhamos em número e não em qualidade? Quando o evangelho é pregado de forma simples e a pessoa entende o evangelho e aceita Jesus, isso é válido. Isso é válido. A salvação não depende do que nós fazemos, e todos sabem disso. É obra do Senhor, é graça. Eu acho que essa pergunta está muito mais relacionada com a questão do pós, do que vem depois. Que esses bebês chegam na casa e eles precisam ser tratados, eles precisam ser alimentados, retirar aquelas coisas que veio com eles, né? É claro que nos incomoda essa explosão numérica, esse aparente crescimento, né, do cristianismo no Brasil, e a gente questiona se a qualidade realmente existe, se ela é válida, mas isso, irmãos, não pode nos intimidar na questão do evangelismo. Nós já fomos muito criticados com essa questão de evangelismo com grande número de pessoas por causa dessa situação. Vocês vão lá, pregam, por exemplo, carnaval. Vocês vão lá no carnaval e tem lá milhares de pessoas, vocês pregam para essas pessoas, e depois, o que acontece? O fato é que a igreja deveria estar pronta para receber, né? E, particularmente, nós temos o cuidado de sempre estarmos debaixo da cobertura de uma igreja local que se responsabiliza nisso. Mas, se não acontecer, isso impede a gente, isso deveria nos impedir de pregar, porque o Espírito Santo é criativo e ele faz do jeito que ele quer. Quem nos garante que na pregação de um número grande de pessoas, no evangelismo, e talvez não haja acompanhamento, mas vai ter um fruto? Então, assim, existe esse grande número, e será que isso seria conveniente, né, porque não tem qualidade? Mas a pergunta é, por causa disso, nós não vamos evangelizar? Nós vamos silenciar, esperar a qualidade acontecer para o evangelho ser pregado para o ímpio? Nós estávamos numa zona de prostituição, e o Paulo pediu a cafetina para entrar nos quartos das meninas, e ela permitiu que ele entrasse, e as meninas que não estavam trabalhando no momento, ele pregou o evangelho para essas meninas, e as meninas então vieram para um quarto e ficaram ali reunidas ouvindo o evangelho. Terminou, as meninas continuaram conversando e o Paulo saiu. Nesse período que ele sai, entra um grupo de extermínio no lugar, e aborda as outras prostitutas, tem morte no local, com exceção do quarto onde essas que tinham sido evangelizadas estavam reunidas, dando continuidade à conversa. Uma conversa madura? Não, eles tinham acabado de ser evangelizados, só Deus sabe o que estavam conversando. 15 anos depois, nós recebemos na nossa casa uma mulher, e aí ela virou e disse assim, eu sou a cafetina de 15 anos atrás que permitiu a entrada de vocês lá dentro. Eu ouvi a palavra prestação e eu estou aqui. 15 anos depois, o Espírito Santo traz a mulher para ser recuperada. Então, irmãos, eu digo, o nosso papel é pregar e o do Espírito Santo é convencer. Então, preguemos. Algum dos componentes da mesa ou o autor da pergunta querem fazer uma réplica? A próxima pergunta é endereçada ao Kiko. Kiko, a prática da igreja local em Curitiba, você entende como um modelo para outras igrejas locais? Ou é uma expressão de vida do corpo de Cristo? Se é um modelo, não há um risco de que você esteja menosprezando outras ênfases? Olha, nós procuramos obedecer a Jesus em tudo. Não é? Aquilo que Jesus manda a gente fazer, a gente procura fazer sem pensar em ser modelo, porque a gente sabe da nossa limitação, a gente sabe dos problemas que a gente vive e enfrenta. Por exemplo, Mateus capítulo 25, Jesus fala da separação ali da ovelha, e quando eu preguei isso à igreja, eu falei, olha, eu quero ficar do lado das ovelhas. E aí nós começamos um trabalho junto ao presídio, temos esse trabalho
2 vezes por mês, na colônia penal, e começamos a distribuir alimentos, nós fazemos isso até hoje, roupas, nós recebemos os forasteiros, se você quiser nos visitar, pode ir lá, comer, beber, dormir, tudo de graça, não paga um centavo, porque nós entendemos o princípio da hospitalidade, e também temos um trabalho no hospital evangélico, visitando os enfermos. Então, pensar que a gente é uma igreja modelo, eu creio que seria assim muito, né? Uma das coisas que eu mais gosto, que eu sou tocado do lugar onde eu vou, e que para mim é um elogio, as pessoas falam sempre assim, da nossa simplicidade, e a gente sempre busca ser simples, mas estamos muito longe ainda de ser modelo. Alguém quer fazer a réplica a essa resposta? Muito bem, a próxima pergunta é endereçada à Ariadna. Ariadna, se faz parte da missão da igreja evangelizar, e isso não tem acontecido, não é uma prova que precisamos trabalhar mais com edificação para que a igreja se torne o que deveria ser? Qual seria, entre parênteses, uma solução prática para líderes hoje investirem em uma edificação que não perde de vista a evangelização? Pregar a Bíblia. Acho que ensinar a palavra. Não tem... Porque a comissão está contida na palavra, então eu acho que uma forma simples, segura e eficaz seria trabalhar esse princípio dado por Cristo, biblicamente, em relação ao outro. Então, eu acho que a forma eficaz é pregar a palavra, desse contexto. Eu acho que a gente poderia colocar essa pergunta, colocando no simbologia de uma mulher. Tem mulheres que não conseguem ter filhos, e elas ficam tão ansiosas para ter filhos, ficam tão ansiosas que não conseguem ter. Então, a pergunta é como ter saúde para ter filho. Aí gostaria que você... Eu volto para a palavra. Eu acho que vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado, né? A saúde para ter filhos, por isso que nós tratamos isso aqui no início, né? O corpo trabalhando dentro dos seus ministérios, né? Não é algo mais importante que, mas é o trabalhando juntos. Então, eu não penso que seja necessário, até eu acho que foi o seu Roberto que disse isso, esperar a igreja estar pronta para que o evangelismo aconteça. Então, é no caminho, é à medida que caminhamos com Cristo, isso vai acontecendo, o processo de santificação vai acontecendo, mas juntos no caminho, nós também vamos amando a Deus acima de todas as coisas, ou tentando amá-lo, o Espírito nos ensinando, e o próximo como a nós mesmos. Então, eu vejo assim, a mulher, para ter o filho, ela realmente precisa de saúde, essa saúde vem pela palavra, a palavra sendo trazida e esse processo acontecendo dentro de nós, essa consciência da responsabilidade da igreja, isso vai acontecendo, né, de forma paralela, a saúde com a responsabilidade, a santificação com a comissão. Então, eu acredito que seja assim. A próxima pergunta é endereçada ao Kiko. Kiko, você afirmou que não fazer missões é desobediência, e depois afirmou que os desobedientes não herdarão o reino. Você acredita que quem não faz missões vai para o inferno? Bom, em primeiro lugar, não sou eu, né? Quem manda ir é Jesus. Em segundo lugar, também não sou eu que fala que os desobedientes vão para o inferno, é a palavra. Né? É muito fácil, quando a gente prega essa questão de desobediência, de incredulidade, para o não convertido, falando que ele vai para o inferno. Mas por que é difícil a gente falar para o convertido que não está ouvindo e praticando, exercendo fé na palavra e obediência? Por que é tão difícil da gente dizer que também não vai herdar o reino dos céus? E a Bíblia fala, né?
a incredulidade, ou não colocar o coração naquilo. Jesus disse, ide e pregai o Evangelho. Se eu não fizer isso, eu estou em desobediência. Será que a gente vai chegar lá no céu, né, no reino de Deus, e vai falar assim, Jesus, sabe o que é? Eu não entendi muito bem. Né? É desobediência, e a palavra diz que desobediente não herda o reino dos céus. Então, por favor, não se sintam acusados por minha pessoa, mas se sintam dentro daquilo que Cristo Jesus falou e deixa trabalhar um pouquinho lá dentro. Né? O autor da pergunta, um dos componentes da mesa, deseja fazer uma réplica? Não é uma réplica, mas é um comentário adicional, né? Em cima da minha tese. Eu acho que não há um único mandamento, há vários. E o Senhor disse que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que fizer a minha vontade. Eu entendo que há muitas pessoas que falam Senhor, Senhor, e que precisam ser evangelizadas a fazer a vontade do Senhor e serem verdadeiros discípulos. Posso falar também? Eu acho que é um pouco complexa essa colocação, que a desobediência, nós somos desobedientes em muitas áreas, e nós não somos salvos por obras e por graça. Então, eu acho meio complexo, meio simplista essa colocação. O Kiko deseja fazer uma tréplica? Perdoe a minha simplicidade, mas eu gosto de ser simples. E se Jesus manda fazer, eu creio que a gente tem que fazer. A gente não pode desculpar-nos. Eu creio na salvação. E creio que a salvação, o maior sinal de que somos salvos é quando nós obedecemos a Deus. E o maior sinal de que a salvação deixou de ser, de fato, uma mudança de mente, é quando nós não obedecemos. Então eu vejo com muita simplicidade. Se Jesus falou, eu como discípulo não tenho que questionar, não tenho que argumentar, não tenho que justificar, eu só tenho uma resposta, sim Senhor, e obedecer. Logo após esse momento em que ocorrem as perguntas da audiência, vocês poderão se perguntar livremente, então esse assunto pode continuar se desejarem. Tá? Essa pergunta é direcionada a Ariadna. Ariadna, você teria números de missionários enviados para o campo que retornam por estarem despreparados, inclusive por não estarem firmados ou fundamentados? Eu não tenho esse número exato, mas assim, essas últimas leituras e estudos que saíram sobre essas estatísticas missionárias, e o Kiko depois pode até me ajudar com isso, há uma porcentagem grande de retorno, né? E eles enumeram 3 principais razões pelo retorno. A primeira razão é relacionamento. O relacionamento do missionário com o outro missionário, o relacionamento do missionário com o povo que ele vai alcançar. Então, esse é um grande ponto. E a gente até assusta, porque geralmente a gente pensa que o retorno é pela falta de finanças, e a gente não é o grande fator. Quando eu li, eu fiquei até assim. O segundo aí vem acompanhado da questão financeira, né? A falta de recursos, ou o apoio pela igreja local. E o terceiro, não me lembro, não vou citar para não mentir ou falar alguma coisa, mas eu me lembro que o primeiro é esse fator relacionamento no campo. É um despreparo? Pode acontecer. A gente que trabalha com esse preparo, a gente sabe que é algo muito difícil para o nosso coração, né, Kiko? Porque a gente vê as demandas e a gente sabe que precisa mandar logo, mas, ao mesmo tempo, tem essa preocupação. Não está preparado, se machuca, fere outros, volta, o reino de Deus fica comprometido na localidade, o nome de Jesus. Então, tem todas essas coisas. O preparo é essencial. E uma coisa que nós temos aprendido com todos esses anos é que caráter vem à frente de conhecimento. Às vezes o missionário tem muito conhecimento da cultura para onde vai, ele já tem
uma associação com a língua, mas lhe faltou esse trabalho de caráter. E aí ele vai trazer um comprometimento não só para a vida dele, mas para o reino. E um ponto que é forte, que não mudou no decorrer dos anos, é que a maior força missionária da Terra ainda é feminina. A última estatística diz que 83% da força missionária no mundo é feminina. Então, hoje, alguém orou pela manhã por esse levantar de homens, e nós temos chorado há muitos anos para que Deus desperte os homens essa sensibilidade, essa compaixão e essa responsabilidade em relação ao perdido. Alguém quer fazer uma réplica? Então, a última pergunta da audiência, endereçada ao Kiko. Kiko, você crê que há necessidade de missionários de oração 24 horas para cobrir no espírito os missionários que estão no campo? Não. Eu creio que Jesus não mandou a gente ficar cobrindo o missionário com oração. Jesus mandou a gente ir. Agora, oração é para todos. Oração é para toda a igreja. Oração é o que move o coração de Deus. Nós temos 27 missionários e os testemunhos deles sempre estão ligados à oração da igreja local, cobrindo, sustentando a vida deles. Agora, se eu ficar no ministério, eu não vejo isso na Bíblia, ministério de oração. Eu vejo todos tendo que orar. Assim como eu também não vejo ministério de missão. Todos devemos pregar o Evangelho. Então, se essa força da pessoa estar orando, se enchendo o Espírito Santo e sair pregar o Evangelho, aí eu acredito. Mas se ficar só orando, desculpa, eu não quero parecer que eu sou contra a oração, não sou. Nós temos prática de 24 horas de oração lá no nosso meio, de intercessão, e sabemos da necessidade da oração. Mas missão se faz indo pregar o Evangelho, tanto lá, como ali, como aqui, e aqui também. Porque quando nós falamos missão também hoje em dia, sempre há uma cultura que leva a pensar que é só lá fora. Não é. Quem trabalha no banco também tem que ser um missionário no banco. E o grande problema também é que nós recebemos uma cultura missiológica que muitas vezes não tem nada a ver com a palavra de Deus. Só um exemplo, o envio de equipes. Jesus enviou de 2 em 2. Os testemunhas de Jeová aprenderam isso, os mormons aprenderam isso, e nós aprendemos da cultura americana enviar equipe. Por isso, nós somos recordistas. Brasileiros, nós somos recordistas em retorno antecipado de missionário no campo, por causa do problema de relacionamento. Então, eu creio que toda a obra da igreja, se não está tendo como resultado vidas salvas, alguma coisa está errada. Algum dos componentes da mesa deseja a réplica? Só pensando sobre essa questão de oração e falar e proclamação, eu sempre acreditei, e acho que percebo isso na prática, que quanto mais nós oramos, mais o nosso coração se enternece, mais o nosso coração é tomado de compaixão. Então, se eu sinto e eu percebo que eu preciso orar por povos, por nações, por indivíduos, pelo meu vizinho, pelo cara que trabalha comigo, pelo professor que está na minha frente, então eu começo a orar, meu coração é tomado de compaixão. E quando eu tenho compaixão, a compaixão me leva a orar. Então, eu acredito que haja um casamento entre oração e compaixão. A compaixão vai me levar a orar, e é claro que nós sabemos que esse ir do Senhor é indo pelo caminho e fazendo e falando. Isso vai nos remeter de que, se eu estou orando por alguém e sou tomado de compaixão, o próximo passo é me aproximar e falar, né? É chegar e apresentar o Evangelho. Então, eu acho que está tudo muito ligado, né? Eu não consigo separar um grupo de missionários de oração,
missionários de oração, essa expressão? Missionários de oração com missionários de ação, né? Então, eu acredito que esteja tudo muito vinculado. Quando eu oro, eu sou tomado de compaixão, e a compaixão me coloca de joelhos. Sim, 2 minutinhos. Nós aprendemos, eu já preguei isso, e eu acreditava nisso, que ou você vai, ou você ora, ou você contribui. Então, aquele que ora, ele sente que não precisa nem contribuir, nem ir. Aquele que vai, ele sente que não precisa nem orar e nem contribuir. E nós não encontramos isso na Bíblia. Todos nós precisamos contribuir, precisamos orar e precisamos ir. Por favor. O ministério de oração é um ministério sacerdotal. E tem um livreto aí, quem interessar no assunto, o Cristóvão escreveu, meu irmão, Ministério ao Senhor, um livreto pequeno, que explica bem claro o ministério sacerdotal, que vem antes dos outros ministérios, igual ao de Efésios. Então, o ministério sacerdotal, tanto no Velho Testamento, como é muito claro, tanto em Hebreus como Apocalipse, o ministério sacerdotal continua, é baseado em ouvir do Senhor, ministrar a Ele, ouvir dEle e levar o recado de Deus ao povo. Então, o ministério sacerdotal é fundamental para levar os outros ministérios. Muito bem, então essa primeira parte com as perguntas da audiência acabou. Se algum dos componentes da mesa deseja fazer uma pergunta ou reiteração ao outro, por favor, é o momento. Eu queria fazer uma pergunta para a Ariadna. Ela declarou bem no início da palestra dela que a missão da igreja é evangelizar. Eu acho uma afirmação um pouco incompleta. Gostaria que ela falasse mais um pouco. E enquanto ela falava, eu comparei na minha mente como pessoas ajuntando materiais para uma grande construção, e o papel de alguns é ajuntar material. Mas eu tenho comparado durante os anos as igrejas hoje, as congregações, como montes de material de construção. Onde está a casa do Senhor? Então, ajuntar material é um papel fundamental, mas o que fazer com esse material? Eu acredito que a missão, o senhor colocou aqui, primordial, né? E deixa eu ver a cola primeiro, gente. Vou te perguntar isso. É a de levar o Evangelho, é a de proclamar o Evangelho. Concordo, como já foi dito aqui, de que há falhas, né? Trazer esse material para um lugar que não está pronto, e esse lugar que nós estamos lutando por edificação, que é esse lugar chamado igreja. Mas eu continuo crendo que o chamado da igreja é para evangelizar. Eu acredito que tudo acontece a partir daí. A ordem, até o Kiko colocou para a gente os 3 verbos: ir, fazer discípulos, ou essa segunda expressão, e ensinar. Então, eu vejo que a ordem, existe uma ordem, essa ordem primeira que é ir, e esse ir não significa exatamente atravessar oceanos ou continentes, né? Esse id não é uma questão geográfica, é uma questão de coração. Onde houver alguém que não conhece do amor de Jesus, e eu estou ali em potencial, eu me torno alguém responsável por trazer essa palavra. Agora, há o problema de ajuntar o material e não ter como fazer esse material crescer? Há. Mas eu volto a dizer que eu acho que isso não pode nos omitir de evangelizar. Eu creio que essa ordem que Jesus deixou é uma ordem que deve ser observada. Nenhuma negligenciando a outra. Se eu não for, eu não formo discípulos. Se eu não tenho discípulos, eu não tenho a quem ensinar. Então, eu preciso ir. Essa proclamação tem que acontecer, para que a formação, o discipulado venha em seguida. E então eu tenha a quem ensinar. E talvez seja uma palavra muito única, a missão da igreja é proclamar o Evangelho,
mas eu não consigo enxergar outra forma ou outro começo para isso. Então, a partir daí, do que se chama igreja, dessa formação da igreja, eu acredito que todos os outros ministérios fluem e andando juntos, tentando caminhar, as coisas vão acontecendo, né, de forma paralela. Muito bem. Alguma outra pergunta, senhor Roberto? Posso fazer uma tréplica? Pode fazer a réplica. Réplica. Você vai fazer a tréplica. É porque fica parecendo que, se estiver evangelizando, está cumprindo a comissão do Senhor. Se eu estiver evangelizando, então eu não acho que é opcional. Eu não acho opcional deixar de evangelizar e trabalhar com outras coisas. Eu acho que tem que evangelizar. A falta de evangelizar é sinal de esterilidade e doença. Mas fica parecendo que, se estiver evangelizando, está cumprindo a missão. Então, falar que a missão é evangelizar, eu acho incompleto. Eu tenho tréplica? Não, eu não disse que é só evangelizar. Eu acabei de falar, mas eu não disse. Eu falo que a missão da igreja é a proclamação. Eu não mudo de pensamento. Mas eu acredito que todas as demais coisas precisam acontecer, né? E a gente acredita tanto nisso que nós estamos pastoreando uma igreja, né? A gente sente que todos os outros ministérios têm que fluir. Mas eu continuo crendo que a missão da igreja é proclamar Jesus, né? E as outras coisas também precisam acontecer.